E aí, minha galera do primeiro ano do Progressão, tudo bem com vocês? Oi, galera, olha só, o negócio é o seguinte, vou deixar uma explicação rápida sobre a matéria dos capítulos 4 e 5 da apostila, tá? Porque é uma matéria enjoada, não dá para simplesmente explicar fazendo chat lá no Google Sala de Aula, né? É uma matéria que é um pouco complicada de explicar, então vou deixar previamente explicado nesse vídeo curto. Seria mais ou menos a explicação que eu demoraria na aula, desconsiderando aí o tempo do quadro, que já está feito, né? Então a gente vai adiantar os capítulos 4 e 5, continuam constando lá os mesmos capítulos 1, 2 e 3 para avaliação. Os capítulos 1, 2 e 3 para avaliação, tá? Para V1. E aí a gente vai também contar o 4 e o 5 para V2, lembrando que a matéria ela é cumulativa, beleza? Bom, a matéria dos capítulos 4 e 5 é o início do que a gente estuda em morfologia, lembrando que vocês vão estudar morfologia agora no primeiro ano. No segundo ano vocês vão estudar um pouco de sintaxe, no segundo ano vocês vão se aprofundar aí nos estudos da sintaxe, e o terceiro ano ele é uma espécie de revisão de tudo, preparando para o vestibular. A preparação para o vestibular começa desde já, né? Seria importante que vocês já fizessem a prova a título de teste nesse ano, até porque vocês não podem ingressar na faculdade sem terminar o ensino médio, mas vocês podem muito bem fazer a prova a título de teste. Bom, os capítulos 4 e 5 têm a ver com fonética e fonologia, né? Esse radical fono aí do telefone, do fone de ouvido, remetem a som. Tá? Então, fonema é o som que a gente produz para se comunicar, lembrando daquela parte da matéria que a gente viu de comunicação. Sem comunicação não existe vida em sociedade. Uma das formas de a gente se comunicar é a linguagem verbal, é através das palavras, da palavra escrita, da palavra falada. Então, para a gente diferenciar o que é escrito e o que é falado, o fonema ele representa um som e o grafema, que é a letra, ele vai representar uma escrita. Por que eu coloquei aqui grafema, não coloquei letra? Porque nem em todos os idiomas o escrito vai ser representado pela letra, pode ser representado por um outro símbolo, como o mandarim. Por exemplo, vocês que leem mangá, tem vários símbolos lá que vão representar uma expressão, às vezes tem símbolos que representam uma palavra inteira. Esse símbolo representa, um grafema, tá? Aqui a gente usa as letras. Nossos grafemas do português brasileiro são as letras do alfabeto, do sistema alfabético, A, B, C, D, esse aí que vocês conhecem muito bem, tá? E o fonema é o som, beleza? É aquilo que a gente libera pelas nossas cordas vocais. Quando você junta os dois, aí tem a formação do signo linguístico lá que a gente viu na outra aula, logo no início das aulas. Então, só para diferenciar aí letra de fonema, mas eu não tenho sempre uma letra para um fonema ou um fonema para uma letra. Isso pode diferenciar e pode acontecer de eu ter duas letrinhas para um fonema só, ou eu ter uma letrinha para dois fonemas só, que é o caso do X. O X da questão. Por exemplo, você, não é a nossa realidade, né? Que a gente chama muito de 397 e tudo mais, mas é o caso de quem anda de táxi, né? Taxímetro. Esse Xzinho do táxi, ele representa dois fonemas, o Q e o S, que juntinhos fazem xi, não é counter strike, não, é taxi, beleza? Vamos representar um som só. A sílaba tax vai ficar representada dessa maneira aqui, tá? Veja bem, a representação das letras não é a representação do som, são coisas diferentes. Por exemplo, essas três palavras aqui são palavras que se escrevem de maneira diferente, mas o som que está em VND aqui é o mesmo som, exceto, eu leio, exceto com som de S, assunto com som de S, açude com som de S, açúcar com som de S,
Agora, se eu falo, por exemplo, acetona também tem som de S, mas se eu falo outra palavra como acariciar, carinho, C com A não forma o som de S, não forma sa, sarinho. Para ter esse som de S, eu teria que ter a bendita da cedilha. Eu só vou ter S com esse som. O C com o som de S sempre no E e no I, no C, né? Agora, quando é com A, com O ou com U, eu vou ter, com o C, eu vou ter o som de K, que é esse aqui, que é o Kzinho. Tá? Ele é representado por esse som aqui, por um Kzinho, vou ter o som de K. K, qual, U. Agora, para ter o som de S, aí eu tenho que ter a bendita da cedilhazinha aqui, né? Tá? E aí tem aquela regra, piada que vocês conhecem bem, que eu não vou fazer aqui, porque isso vai ficar registrado. Bom, aqui eu tenho duas letras para um som, que é o som do S. Aqui também, duas letras para um som, que é o som do S. Mas antes, por que o S está dobrado? Repara, Eva, que esse S aqui, ele está entre duas vogais, certo? Por isso que muita gente escreve a sujo com SS, por exemplo. O som é o mesmo, a estrutura é a mesma, tem vogal de um lado, vogal do outro. Aqui, em casar, ou azia, ou Ásia, por exemplo, o S está entre vogais, mas o som é de Z. O que eu posso aprender com isso? Que o S, quando ele está entre vogais, a gente vai chamar de intervocálico, ele tem som de Z. Se ele tiver som de S, eu tenho que dobrar a meta e fazer o SS aqui. É a diferença de casar para caçar. Por exemplo, antes, e esse C cedilha aí, ninguém fala junto, por exemplo, mas o povo fala azeite, que é com Z. E a diferença desse caçar aqui? Bom, são três palavras diferentes. Nessas duas aqui, eu tenho o mesmo som. Então, falando, eu não percebo a diferença. Eu tenho que escrever. Eu só vou perceber a diferença entre essas duas palavras pelo contexto, né? Qual é o contexto? Pedro, para de falar e presta atenção. Vou aí, né? Só para vocês se sentirem na aula, tá? Veja bem. Por isso, a Bia não para de falar, não me dá atenção. Aí depois pergunta o que eu falei. Então vamos lá, Bia. Aqui, ó. Esse caçar é diferente desse caçar. Esse caçar tem o sentido do caçador, né? Que vai lá, pega o bichinho lá, pega o viadinho lá, o leão, lá na savana africana. Já estão pensando maldade, olha lá. O Gabriel já pensou maldade, né? Depende do quê? Do referencial, tá? Você está bastante. Esse caçar é o caçar de ir à caça. Caçar alguma coisa. Esse caçar é no sentido de cancelar. Tá? Então, o mandato do prefeito foi cassado, foi cancelado, foi impedido. Esse é o sentido de caçar. Com dois S. Beleza? E entre vogais, você repara que esse caçar aqui, ele está entre vogais. Por isso que eu tenho que dobrar a meta, fazer a de uma, dobrar a meta, porque se eu ficar com um Szinho só, vai ter som de Z. Todo S intervocálico, ele tem som de Z. Se ele tiver som com S, eu tenho que dobrar a meta, tenho que botar os dois S para marcar isso. Beleza? Então, aqui eu tenho o que eu chamo de traço distintivo. A diferença gráfica do grafema da letra é o que vai mudar o sentido da palavra. Se eu escrevo com C cedilha, ela tem um sentido. Se eu escrevo com dois S, ela vai ter um outro sentido completamente diferente. É o que gera muita confusão na nossa cabeça. Por exemplo, quem em sã consciência vai lembrar que exceto se escreve dessa maneira se eu leio com o som do S. É muito mais fácil eu colocar os dois S aqui, né? Só que essa palavra vem de exceção. Se lia assim antigamente, você lia os dois fonemas. Hoje em dia não. Preguiçosamente a gente só lê um fonema, tá? Mas eu vou chegar lá. Bom, então aqui eu tenho duas letrinhas para um fonema, aqui eu também tenho duas letrinhas para um fonema também. Tá meio que travando, mas o áudio está legal, é isso que importa. Aqui eu tenho uma letra para um fonema. Vida que segue, nada fora do normal. Aqui eu tenho o cara acumulando função. Um som, duas letras. Beleza? Bom, repara a diferença.
de Ásia, de Azia, aquilo que a gente sente quando come aquele salgadinho lá da cantina, para Ásia, que é aquele continente onde os caras comem morcego e espalham vírus por aí. Bom, o som é o mesmo. A grafia vai ser diferente. Tá? E isso vai ser, assim como o caçar aqui, vai ser traço distintivo. A palavra vai ser diferente. Com outro sentido completamente diferente, embora o som seja parecido. Tá? Bom, quando eu tenho então, diferença entre fonema e grafema ou letra é essa. E nem sempre eu vou ter uma letra para um fonema. Às vezes eu vou ter uma letra para dois fonemas e só vai acontecer no X. Né? Só lembrar da equação do segundo grau, X1 e X2. Dois valores para o mesmo X, dois fonemas para o mesmo X. É o caso do táxi. Ou eu vou ter duas letras para um fonema só, o que é muito mais comum, que a gente vai chamar de dígrafo. De dois, grafo, letra. De dois, grafo, letra. Duas letras para um fonema só. Beleza? Bom, exceto assunto, caçar com os S's, tudo isso é caso de dígrafo. Beleza? Chuva, caso de dígrafo também. Por quê? Eu tenho duas letrinhas, o C e o H, para um fonema só. Lá na apostila vocês vão ver que o H é mudo, mas o H ele só é mudo, tá? O H ele só é mudo quando ele está no início da palavra. Como, por exemplo, Hamilton. Hamilton, o H é mudo. Hoje, o H é mudo. Muito antigamente, em alguns idiomas, o H vai ter um som de R. Por exemplo, quem conhece aquele piloto de Fórmula 1, Hamilton, tá? Porque antigamente se falava Rouge, alguma coisa parecida com isso lá perto do latim. Tá? Hoje em dia, o H é mudo. Beleza, Júlia? Beleza, Juliana? Tá? Hoje em dia, o H é mudo. Então, ele não tem som, mas ele tem que estar ali para uma representação gráfica, porque ele também vai ser traço distintivo. Se eu escrevo hoje sem o H, está errado. Tá? Eu posso escrever o Hamilton sem H, tem gente que escreve. Fazer o quê? Agora, quando o H está no meio da sílaba, aí ele vai fazer a diferença. Ele vai formar o dígrafo. Ele vai transformar num outro fonema, tá? Que é parecido com o X. Não é igual. É parecido com o X. Ele vai formar de curva, ele vai formar chuva. Né? Quando ele está no NH, ele vai dar o que a gente chama de nasalizada na coisa. Né? Amanhecer, é diferente de amanhecer. É o que a gente chama de língua das monas. Tá? O NH vai transformar na língua das monas. Deixa tudo meio assim. Isso também é uma forma de dígrafo. Beleza? Então, quando eu tenho duas letras para um som, que é o inha, é um som só. Mas eu tenho duas letras para representar ela. Esses sons aqui vocês vão reparar que eles parecem de tons. De milho, por exemplo, é um som só. Você consegue formular ele de uma maneira só. Tá? Bom. Beleza, até aí. Outra forma de dígrafo, que pode acontecer ou não, é o QU e o GU. Como, por exemplo, o famoso questão. Uma pessoa normal, em sua consciência, vai falar questão. Agora, se a pessoa for presidente da República, vai falar como? Tem que ver o quê? Essa questão aí, importante é isso daí, porque é assim que vai falar questão. Ele não vai falar questão, ele vai falar questão. Tá? Beleza? E depois vai fazer uma flexão de tartaruga. Essa diferença, por exemplo, 14 por 15. Né? Tem gente que lê 14 e fala até hoje 14. Mas tem gente que já fala 14. Qual dos dois está errado? Nenhum dos dois. Qual dos dois está certo? Os dois. Tá? Os dois são aceitos. A 15 não tem jeito. Ninguém fala 15. É muito estranho isso. Tá? Bom. Nesse caso aqui, quando eu falo o U, não é dígrafo. Eu tenho dois fonemas. O que é o mesmo fonema do C aqui, desse Czinho aqui, ali. Do C, do caçar, aqui, ó, do K.
É o mesmo fonema. K. Tá? É esse fonemazinho aqui. É o mesmo fonema. K. Então, eu falo que e falo e. E falo u. Então, eu falo questão. Que o questão. Tá vendo? Então, aqui eu não tenho dígrafo. Não tenho dígrafo. Quando eu falo questão, eu tenho dígrafo. Eu tenho o que e o u. O u fica mudo. Então, são duas letras de grafo para representar um único som, que é o som do K. Questão. Beleza? Isso vai para os 50, por exemplo. Linguiça, por exemplo. Linguiça é dígrafo, 50 não é dígrafo, agora quinzena é dígrafo. Porque eu tenho duas letrinhas, o Q e o U, representando um único som, que é o som do K. K. Tá? Que é esse carinha aqui. Que é esse carinha ali. Beleza? Então, quando eu tenho dois sons de duas letras para um som de grafo, duas letras de grafo letra, para um som é dígrafo, beleza? Show de bola? Agora a gente vai ver os encontros de letrinhas, como é que eles são formados. A gente sabe que a gente divide as palavras em sílabas, e aqui fica uma dica de ouro para vocês. Não existe sílaba sem vogal, beleza? Toda sílaba tem que ter vogal. Mas antes, o que é vogal? A, E, I, O, U. Repara, e o restante consoante. Das 26 letras, só tem o A, o E, o I, o O e o U como vogal, beleza? São essas letrinhas aí famosíssimas. O restante é consoante. Fica gravado isso aí. Como é que eu vou saber que é vogal? Repara no seguinte. Vou apagar o K aqui. Tá? Repara nisso aqui. As vogais são essas, nessa ordem. A ordem dos fatores aí vai alterar o viaduto, tá? Nessa ordem aqui. A, E, I, O e U. Por que elas estão nessa ordem? É a ordem de abertura do som. Do som mais aberto para o som mais fechado. Repara, quando eu estou aqui eu falo A. Quando eu estou aqui eu falo E. Já fechei um pouco a boca, mas não completamente. I. Cerrei os dentes, mas não fechei os lábios. I. Quando eu vou pro O. Aí já fechei mais o lábio. Quando eu vou pro U, aí o som é muito mais fechado. É a diferença entre o agudo e o grave, para quem gosta de música aí, beleza? Então, o A, bem mais aberto, bem mais agudo. E, I, O, U. Você percebe. Por isso que as vogais estão nessa ordem, beleza? Então, o A, ele vai ser sempre uma coisa chamada vogal, tá? As vogais, elas vão ter grau de importância dentro de uma sílaba. Porque para toda sílaba eu tenho que ter vogal. Então, vai ocorrer de eu ter mais de uma vogal na mesma sílaba. Quando elas estão juntinhas numa mesma sílaba, eu vou chamar de encontro vocálico. Quando eu tenho duas consoantes na mesma sílaba, eu vou chamar de encontro consonantal, porque são consoantes. Então, é encontro consonantal. Quando eu tenho duas vogais juntas, é encontro vocálico. Beleza? Bom, eu tenho três tipos de encontro vocálico aqui. Encontro consonantal eu vou falar já já. Eu tenho três tipos de encontro vocálico aqui: o ditongo, o tritongo e o hiato. Que aí, olha só como é que é rápido apagar o quadro aqui. Olha. Aí, viu? Como é que é rápido? Olha só. Eu nunca fiz um quadro tão rápido na minha vida. Bom, quando a gente fala de encontro vocálico, a gente tem três tipos aqui. Tá? O tritongo e o hiato. Quando a gente fala de encontro consonantal, são todos aqueles que estão lá na apostilinha de vocês, o CH, o RR, são sempre quando eu tenho duas consoantes juntinhas ali, beleza? Veja bem, uma coisa importante. Quando é vogal dobrada, eu vou fazer uma separação justa. Eu vou deixar uma em cada sílaba. Um R de um lado e o outro R do outro lado. Agora, quando não, tá? Eu vou deixar as duas juntinhas. Tá? Procurando. Tá igual, é um R para cada um, beleza? Então, por exemplo, com uma palavra como... Não lembro agora, mas eu vou lembrar até o final.
Então, quando eu tenho duas consoantes juntas, a gente chama de encontro consonantal. Quando eu tenho duas vogaizinhas juntas, eu vou chamar de encontro vocálico. O ditongo é quando eu mantenho essas duas vogais na mesma sílaba. E o hiato é quando eu separo, beleza? Então, no ditongo, elas estão na mesma sílaba e no hiato, elas estão separadas. Como, por exemplo, fluido. Né? Fluido, tá? Eu tenho aqui duas sílabas, flui e o do. Aqui eu tenho duas vogais juntas, o U e o I. Tá? A vogal vai ser sempre aquela mais forte, a semivogal vai ser sempre aquela mais fraca. Então, ali, naquele caso, o U vai ser a vogal. Agora, se eu tenho uma palavra como, por exemplo, causa, motivo, razão ou circunstância, o U vai ser a semivogal, porque o A é sempre mais forte, então ele é sempre vogal. Uma palavra como circunstância, vou chegar lá. Agora, quando eu separo essas vogais, fica uma para cada sílaba, eu vou chamar de hiato. Você vê que o U e o I estavam juntinhos, só um, não sei o que lá, deu uma DR, falou, não aguento mais, vamos separar. Separou, ficou fluido. Aí aqui eu já tenho um hiato. Quer saber? Fica você com uma sílaba só para você, que eu não te aguento mais, e fica com uma tensãozinha aqui, que é o acento. Ganhou tensão e tudo, o I, para poder ficar separado. Então, aqui, ó, é ditongo. Fluir, as duas na mesma sílaba. E aqui é hiato. Cada uma vogal em uma sílaba separada. Beleza? Bom, o tritongo é quando eu tenho as três sílabas juntas. Ou as três vogais juntas numa sílaba só. É o que eu chamo de encontro mineiro. Que é o do Uruguai. Paraguai, Uruguai, tudo mais. É sempre aqui, ó, Paraguai, Uruguai, encontro Uai, esse tritongo. Estão as três vogais na mesma sílaba, separadinhas na mesma sílaba. O que me leva para a seguinte dúvida, Raíssa, é assembleia. Tem três vogais, aqui no final. É tritongo? Tem. E aí? Não, cara, não é tritongo. Porque eu vou pegar aqui no final, você vai só o final. Eu não leio assembleia. Uma vez eu leio assembleia. Então eu vou separar. Então eu tenho aqui um ditongo que eu vou chamar de decrescente, porque eu vou sair da vogal mais alta para a semivogal. É diferente do outro exemplo que eu coloquei. A assembleia, eu vou sair do mais alto para o mais fraco, tá? Então, é um ditongo decrescente, depois um hiato. Ditongo mais hiato. Não tem tritongo. Os três não estão juntos. Uma está separada aqui. O Azinho está forever alone aqui. Então, ele está no hiato. Depois de um ditongo, que é um ditongo decrescente. Eu saio do ei. Eu faço assim, ó. Ei. É diferente de circunstância. Que foi a palavra que eu falei antes. Circunstância. Eu subo, tá vendo? Eu saio da mais fraca e subo. Saio do I, que é mais fraco, e vou para o A, que é mais alto. Aqui eu vou chamar de tono crescente. Tá? As palavras armazém, as palavras de NEM, armazém, viagem, essas palavras assim, que eu falo que são as palavras de NEM, terminam em EM ou em EM, a apostila de vocês vai chamar de dígrafo vocálico, tá? Porque ela vai entender isso aqui como um som só. E não deixa de ser. Estava falando, tá? Quando eu falo causando, esse ano aqui, ele vai ser um som só, tá? Então, essas palavras em N ou em N, ou essas sílabas que terminam em N, vogal mais N ou N, a gente vai chamar, a apostila de vocês vai chamar de dígrafo vocálico, porque di são duas letrinhas representando um som só, beleza? Mas tem uma vogal no meio do caminho. Outras apostilas, outros materiais vão chamar isso aqui de ditongo nasal, que faz assim, bota a mão no nariz, o nariz desse tamanho dá para reparar, né? Causam,
Sentiu o nariz tremer? Viagem, lá no final, o nariz treme. Por que de tombo nasal? Porque é um som que sai, é a vogal, mas o som que sai pelo nariz, de tombo nasal. É essa a definição que outros materiais vão dar. Mas fiquem de tombo nasal. Fiquem aí focados na definição da apostila de vocês, que é o dígrafo vocálico e de dígrafo consonantal para esse grupinho aqui que vocês já conhecem bem. Beleza? Espero que não tenha ficado dúvidas dessa explicação. Se ficar, a gente vai estar online no horário da aula para resolver. Valeu?